Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar a nossa aula de ciências. Será a nossa quinta aula da quinta semana de videoaulas, tá bom? Vamos começar? Peguem o livro de vocês na página 9. O assunto de hoje será sobre um lugar para cada ser vivo. Cada ser vivo precisa de um lugar para morar, tá bom? O habitat de um ser vivo é o local onde ele habita. Habitat é o nome, tá, dado para o ambiente, o local que o ser vivo ele habita, ele mora, ele reside naquele lugar, certo? Contudo, de que precisa para sobreviver é de água, ar, solo, rocha e também de outros seres vivos. Os seres vivos têm características que permitem sobreviver em seus ambientes diferentes. Por exemplo, o cacto. Quem aqui conhece o cacto? Ele é encontrado na caatinga, é um ambiente seco, tá? Ele sobrevive muitos anos, muito tempo, tá? Perdão, sem a presença da água. O cacto ele tem essa resistência de sobreviver sem água, tá? O urso polar sobrevive na região do Polo Norte, região muito frio. Porque o Polo Norte, tá? Ele é frio e o urso polar, ele tem aquela pele dele, tá? Que deixa protegido do frio, tá certo? O pelo dele muito resistente, muito peludo, tá? Muito, como é que posso dizer? É muito aconchegante, aquele pelo dele, tá? Que ela tem como se fosse uma capa protetora, que são os pelos, que faz com que ele não sinta tanto frio, tá? Sinta-se protegido do frio. E os peixes? Os peixes onde ele vive? Na água, não é mesmo? Ou na água doce, ou na água salgada. Mas o peixe não vive fora da água, certo? Então, os cactos, por exemplo, precisam de pouca água e por isso podem viver em ambientes secos. Os ursos polares têm uma camada de gordura sob a pele que os ajuda a manter o calor do corpo. A maioria dos peixes respira dentro da água. Além disso, esses animais têm nadadeiras que possibilitam a locomoção no ambiente aquático, certo, gente? Alguns peixes respiram fora da água, como o peixe beta, mas não é por muito tempo, né? Em geral, ambientes com características diferentes são habitados por seres vivos diferentes. Por exemplo, uma planta adaptada a um ambiente seco não é encontrada em uma floresta úmida e vice-versa, tá? As características que possibilitam os seres vivos sobreviver em seus ambientes são chamadas de adaptações, certo, gente? Continuando, na página 10, fatores não vivos do meio ambiente. Além dos seres vivos, há nos ambientes os fatores não vivos, que são a água, o ar, as rochas, a luz e o calor do sol. Esses ambientes, eles precisam desses elementos não vivos, tá? Observe a imagem da floresta a seguir. Nela podemos ver a água, as rochas e a luz e, mesmo não enxergando, sabemos que o ar e o calor do sol também fazem parte desse ambiente, tá bom? Observe a imagem que vocês vão ver, tá no livro de vocês, ó. Certo? Além dos fatores não vivos, é possível observar na imagem as plantas nas margens dos rios e sobre as rochas. Certamente também há nesse ambiente outros seres vivos que não podemos perceber na imagem. Então, quais seriam esses seres vivos que podem existir aqui nessa imagem? Então, pode existir tatuzinhos pequenininhos, tatu de jardim. Pode existir também a presença de caracóis, certo? De minhoca,
de aves, tudo aqui nessa imagem, tá? Mas a gente não está vendo aqui, certo? Para sobreviver, os seres vivos precisam dos fatores não vivos e também de outros seres vivos, tá? Vamos lá continuar. É vivo ou não vivo? Não é difícil perceber que um cachorro ou uma ave são seres vivos, não é mesmo? Mas às vezes ficamos em dúvida: será que um grão de feijão está vivo? Eis a questão. Como é que a gente vai descobrir? Vamos fazer uma experiência, certo? Vocês vão precisar de um grão de feijão, grãos de feijão, 3 ou 4, tá? Um copinho de plástico, um copo plástico ou descartável, papel toalha ou então algodão e um pouco de água, certo, gente? O que é que vocês vão fazer? Pegar esse copinho, vai botar os grãos de feijão antes, tá? Perdão, vai pegar o copinho, vai botar o algodão. Eu prefiro fazer com algodão, tá? Vocês vão umedecer esse algodão, vai colocar lá no fundo do copinho, tá? Vai afastar um pouco, faz um buraquinho no meio e coloca uns 3 grãos de feijão ali nesse copo. E no decorrer da semana, no outro dia, depois você vai olhar aquele copinho. Bota um pouquinho de água. No outro dia, você vai olhar o copinho, olha, bota mais um pouquinho de água. E você vai perceber que aquele grãozinho de feijão, ele cresceu, tá? Ele floresceu, ele nasceu. Vai nascer primeiro um talinho chamado caule, depois vai sair uma folhinha, outra folhinha, e ele vai crescer, certo? Você vai fazer essa experiência aí na sua casa, é bem simples de fazer e é muito interessante, tá bom? E depois você vai registrar, tá? Numa folha, igual o livro está pedindo aqui, ó. Faz a experiência, certo? E depois você vai registrar o que aconteceu no decorrer desses dias. E vai grampear aqui no livro, tá? Que depois a gente vai olhar toda essa atividade e essa experiência que você fez, certo? Na página 12 e 13 são as resoluções dos exercícios, tá? A gente vai fazer, ó. Em um jardim, podemos observar a interação de seres vivos. Então, tá aqui a imagem, tá? Tem criança, tem um adulto, tem árvores, pássaros, borboletas, tem pedra, tem a cerca, tem vários elementos aqui. E daí você vai marcar com um X um fator não vivo presente nesse ambiente. Seria a árvore, a borboleta, a rocha ou o ser humano. Quem desses 4 aí que o livro está citando, ele é não vivo, tá? Observe a imagem do jardim novamente, depois faça o que se pede. Desembaralhe as letras e descubra o nome de um animal que pode viver nele. Então, neste ambiente aqui, qual é o animal que pode viver nele? Certo? Indique pelo menos 3 características desse animal. Esse animal, ele é frágil, ele pode viver no solo, certo? Então, vocês vão identificar que ele apresenta uma cor amarronzada, certo? No aquário, representado abaixo, há seres vivos e fatores não vivos. Observe, tem aqui a água, peixe, rocha e planta, certo? Pinte de azul os quadros dos seres vivos e de verde os quadros dos fatores não vivos. Agora desenhe mais um ser vivo no aquário. Que ser vivo você vai desenhar dentro deste aquário? Que será que você vai desenhar? Um lindo peixinho, não é mesmo? Leia o texto sobre o urso polar, depois faça o que se pede. Além de proteger o urso polar do frio, seu pelo branco serve de camuflagem na neve quando ele sai à caça de alimento. Suas grandes patas são excelentes para andar na neve e servem como ótimas nadadeiras.
E o que é camuflagem? É uma espécie de esconderijo, de adaptação no ambiente em que ele vive. Os animais camuflados se parecem com o ambiente que vivem e podem passar despercebidos, tá? O urso polar, ele pode se camuflar na neve, porque ele é branco e a neve é branca, tá? Temos também outros animais que são camuflados, tá? Tia vai mostrar aqui ao lado os exemplos. Animais que vivem na floresta, que eles se camuflam e não aparecem ele ali, tá bom? E agora, qual é o ambiente do urso polar? Grife no texto as características do urso polar que o permite viver nesse ambiente, tá? Então você vai grifar aqui e vai marcar aqui nesse pequeno texto do quarto quesito. E no quinto quesito, tá? É a música do peixe vivo, que todos conhecem essa música, não é mesmo? Então, depois que você cantar essa música, você vai circular na letra da cantiga o nome do ser vivo, grifar o nome do ambiente desse ser vivo e por que o peixe não pode viver fora da água, tá? A tia agora vai deixar para vocês o vídeo, tá? Do peixe vivo, certo? Um beijo grande e até a nossa próxima aula. Tchau!